Esse é sem dúvida o melhor ativo para você investir no Brasil. Eu, se tivesse que escolher um único ativo, escolheria o IVVB11. Se você não sabe o que é o IVVB11, é um ETF que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele replica tanto o desempenho do índice quanto a valorização do dólar. E eu vou te mostrar aqui agora o porquê que eu acredito que esse seja o melhor investimento para o longo prazo que você pode fazer. Sem dúvida, se eu tivesse que escolher um único ativo aí para levar para o longo prazo, seria esse. Olha só, eu peguei aqui no site do Mais Retorno uma comparação do IVVB11 contra o CDI na melhor janela de tempo possível, que foi quando o IVVB11 foi lançado lá em 2014, e de lá para cá o IVVB11 teve um desempenho aí de 817%, enquanto o CDI 164% no período. Eu pedi aqui pro ChatGPT me dar o diferencial desses retornos anualizados, então ele calculou aqui o CARG, né, o retorno anual composto desses dois ativos, enquanto o IVVB11 rendeu aqui 822% no período, o CDI rendeu 164%. Isso num período de 10 anos e 7 meses, que é o que nós temos de janela aí de investimento, né? Nós poderíamos pegar uma janela de tempo muito maior, mas é o tempo que o ativo está aqui no país e que nós conseguimos fazer esse cálculo mais apurado aí com os dados. Então o retorno anual aqui, o CARG do IVVB11 foi de 22% ao ano, contra um CDI de 9,62% ao ano. Isso dá uma diferença, tá, no retorno anualizado de 12%, o que é uma diferença bizarra, tá? Isso no longo prazo é uma diferença absurda. Se nós colocarmos aqui, ó, por exemplo, na calculadora do investidor 10, tá? Fazer um cálculo simples aqui. Vamos supor que eu tenha investido lá 10 mil reais deixado no CDI, tá? Ou no Tesouro Selic, enfim, tanto faz. A gente teria ali um retorno ao ano de 9,62, um retorno anual por um período aí de 10 anos. Vamos colocar 11 anos, tá? Para que a gente tenha aí uma base. Olha só, no período de 11 anos, o nosso dinheiro aqui, ele praticamente triplica. Se a gente coloca aqui o desempenho do IVVB11 de 22,04 ao ano, olha só a diferença de 27 mil para 89 mil reais. Isso numa janela de 11 anos, tá? Se a gente coloca aqui uma janela, vamos colocar aqui uma janela, tá? De 20 anos, tá? De investimento. Vou colocar aqui os 9,62, que é geralmente o que rende aí a taxa Selic ao longo do tempo, tá? No longo prazo. Pode ser que seja um pouco mais. Vamos colocar aqui então um CDI aí um pouco mais alto. Vamos colocar um CDI de 12%. Num período de 20 anos, nós teríamos aqui então 96 mil reais. Agora vamos colocar uma taxa aqui do IVVB11. Aí você pode me perguntar, mas o IVVB11 pode ser que ele não desempenhe esses 22% aí numa janela daqui para 20 anos, e pode ser que sim, tá? Eu acredito que ele continuará rendendo numa faixa bem próxima desse desempenho aí de 20% ao ano, porque ele replica o S&P 500, que cresce a uma taxa de 10 a 12% ao ano, mais a valorização do dólar frente ao real. Então vamos colocar aqui algo mais realista, tá? Vamos colocar aqui um 18%, o que já é 4% a menos do que esse retorno que ele nos deu aqui nos últimos 10 anos, que é um retorno bem realista. Olha só, nós teríamos aqui 273 mil reais investindo no IVVB11 contra os 97 mil do CDI, quase 3 vezes mais de resultado, tá? Isso com uma taxa modesta aqui de 18%. Se a gente colocar aqui a mesma taxa que ele rendeu nos últimos anos, o resultado ele é incrível, tá? R$ 500.000 investindo apenas 10 mil reais. Se, obviamente, o IVVB11 replicasse esse desempenho aí no longo prazo. Pode ser um pouco difícil? Pode, mas lembrando, o IVVB11 ele replica tanto o desempenho do S&P 500, que são as 500 maiores
empresas dos Estados Unidos e a valorização do dólar, a moeda mais forte que nós temos hoje em dia, contra, né, o nosso real brasileiro, né, que desvaloriza aí cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê o nosso poder de compra indo para o ralo, principalmente aí com questões do governo, com questões fiscais, enfim, nós temos aí uma série de burocracias aqui no Brasil para que o país se desenvolva, para que o país cresça, né? Nós sabemos que a produtividade do país ela está parada aí há um bom tempo. Então, por esses e outros motivos, eu acredito que investir no S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é muito melhor do que deixar o seu dinheiro aí parado tanto num Tesouro Selic ou num CDI do bancão, mesmo que você fale aí, o CDI está rendendo 12, 13%. Enfim, eu acredito que existem sim muitos ativos melhores para você investir e é por isso que muitas vezes você precisa aí de uma ajuda de um especialista, tá? De uma consultoria de investimentos. Se esse for o seu caso, você pode entrar em contato. Vou deixar o meu contato aqui nos comentários, porque isso dentro de um portfólio, obviamente, o IVVB11 vai ser um dos ativos, ou você pode investir direto no S&P 500 lá nos Estados Unidos através de uma corretora, tá? Você compra o câmbio, compra o dólar e investe direto nos Estados Unidos, o que é melhor, obviamente, mas se você ainda não tiver um aporte tão grande assim, você pode comprar o IVVB11, que hoje tá aqui, ó, vamos ver. Hoje Hoje o IVVB11 está custando aqui R$390. Então com R$390 você já consegue investir aí no IVVB11. Obviamente você vai fazer aportes aí mensais, aportes quinzenais, de acordo com o seu plano de investimento e levar esse ativo aí para o longo prazo, que eu acredito que vai ter uma rentabilidade aí, talvez não de 22%, mas com certeza vai ser uma rentabilidade mais alta que o CDI no longo prazo, tá? Lembrando que o real sempre vai se desvalorizar muito mais do que o dólar, né? Então você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vai ter a valorização do dólar a seu favor, isso investindo diretamente no IVVB11. Se você tiver uma estrutura um pouco maior, tiver mais dinheiro, você pode investir diretamente lá nos ETFs dos Estados Unidos, né? Como o IVV, o VOO, que também investem no S&P 500, tá? Eu acredito que esse seja o melhor ativo que nós temos atualmente no mercado financeiro aqui no Brasil. Lembrando que o S&P 500 ele bate praticamente aí, se eu não me engano, tem um estudo da Spiva, tá? Ele bate aí mais de 85%, mais de 90% dos gestores profissionais. Então, se o S&P 500 bate lá nos Estados Unidos, a maioria dos gestores, soma-se aí o desempenho do S&P 500 mais a valorização do dólar. Então eu acredito que para nós brasileiros, né, que estamos aqui meros mortais aí vivendo num governo maravilhoso, né, estou aqui até de verde e amarelo em homenagem, né, ao nosso Brasil. Acredito que para nós aqui num país subdesenvolvido, que não cresce faz um bom tempo, que não ganha produtividade faz um bom tempo, esse seja o melhor ativo para você investir no longo prazo. Forte abraço, deixa aqui o seu joinha. Se você quiser ter uma consultoria especializada, entre em contato aqui com este link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Valeu!